Gente querida, é um prazer estar aqui com vocês para mais uma aula do nosso podcast A Bíblia Toda, um panorama geral. Nós começaremos falando hoje sobre a Era dos Juízes, que vai do livro de Juízes até o livro de Josué. Eu vou trazer para vocês todas as informações necessárias para que vocês tenham compreensão bem vasta sobre o livro de Juízes e iremos caminhar até o livro de Ruth, tá bom? A Era dos Juízes foi um período muito difícil na história do povo judeu. Eles tinham perdido seu ancorador espiritual. Isso está registrado no versículo 6 do capítulo 17 e no versículo final do livro dos Juízes. O capítulo 21, versículo 21 de Juízes nos diz assim: Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. O resultado foi um tempo moralmente degradado, socialmente pervertido e espiritualmente falido de quase 400 anos. Israel tinha toda a riqueza das promessas de Deus à sua disposição, mas eles remexiam o lixo da vida, suando para levar uma existência deplorável. Podiam ser reis, mas viviam como pobres. Isso aconteceu porque em Juízes o povo esqueceu a lei e o homem se tornou seu próprio rei. Podemos dizer que o tema da Era dos Juízes é a desobediência do povo de Israel ao Deus da aliança e as suas consequências. E quando eu falo em desobediência, eu estou me referindo a pecados terríveis como a idolatria e a imoralidade. Podemos resumir a linha histórica da Era dos Juízes da seguinte maneira: Sansão e outros foram escolhidos como juízes para governar o povo durante 400 anos de rebelião. Portanto, o fracasso da teocracia no período dos juízes deveu-se à infidelidade de Israel à aliança e à falta de uma liderança espiritual e política permanente. Dessa forma, esse livro demonstra a necessidade de Israel de uma liderança espiritual unificada, que mantenha a nação fiel à aliança, desfrutando assim de suas bênçãos. Há 4 assuntos principais na Era dos Juízes. Quando você tiver em mente a Era dos Juízes, você deve lembrar de 4 palavras que resumem estes assuntos: Juízes, rebelião, ciclos e Ruth. Vamos falar sobre cada um desses eventos, começando pelos juízes. Os juízes foram os líderes de Israel. O livro de Juízes, de acordo com a tradição judaica, foi escrito por Samuel, o último dos juízes. Mas não há indicação nas escrituras da identidade do autor ou do compilador desta obra. O relato do livro de Juízes começa depois da morte do líder Josué e alcança seus primeiros 300 a 350 anos em Canaã, sem outro líder que sucedesse Josué. Vimos que o livro de Josué tem grande importância teológica, pois suas narrativas são a melhor forma de demonstrar que o Senhor estava cumprindo as promessas feitas a Abraão. Como Israel não saiu do Egito pela própria força, a terra não foi tomada pelo poder militar de Israel, nem pelas estratégias de Josué. Se Deus estava capacitando Israel a possuir a terra, também comandaria sua disposição. Isto constituiu o cumprimento da sua promessa. A narrativa deixa isso explícito na conclusão. Assim o Senhor deu aos israelitas toda a terra, e se estabeleceram ali. O Senhor lhes concedeu descanso de todos os lados. O Senhor entregou todos eles em suas mãos. De todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou. Todas se cumpriram. Juízes 21, versículo 43 ao 45. Este é o propósito do livro de Josué. Portanto, o êxodo e a conquista representam a primeira grande demonstração da soberania de Deus na história de Israel. O que ele prometera a um imigrante desconhecido da Mesopotâmia, que viajou para Canaã e criou uma família pequena, deixando a terra 2 gerações mais tarde, cumpriu-se. Ainda que 400 anos tenham transcorrido, a terra de Canaã voltou a pertencer à família de Abraão. O livro de Josué termina com o discurso de Josué na cidade de Siquém, que foi o local onde o patriarca Abraão ergueu o primeiro altar quando chegou na terra prometida de Canaã, junto ao carvalho de Moré. Isso está registrado em Gênesis 12, versículos 6 ao 7. Ali em Siquém, os israelitas afirmaram a Josué que jamais trocariam o Senhor por outros deuses depois de tudo que o Senhor fizera por eles. Josué respondeu que eram incapazes de servir ao Senhor, seriam infiéis e trariam desastre sobre si. Juízes 24, versículos 16 ao 20. Durante vários séculos, confirmando a apreensão de Josué,
o Senhor enviou líderes periodicamente para auxiliar Israel quando este parecia estar à beira da extinção. Esses líderes eram chamados libertadores ou juízes e dão nome ao livro. O cargo de juiz, nessa fase da história israelita, não é fácil de definir. Os juízes não eram eleitos nem herdavam sua função. Não eram designados por um oficial, nem eram ungidos. São denominados líderes carismáticos porque assumiam um papel de liderança espontaneamente, conforme a necessidade. Assim, pode-se afirmar que Deus os levantava para livrar Israel. Portanto, podemos definir os juízes como os líderes político-militares de Israel que exercitam quase que o poder absoluto por causa de suas capacidades. De fato, as tarefas mais importantes realizadas pelos juízes foram de natureza militar. O juiz fazia justiça para os israelitas oprimidos por outros povos. Há poucas menções de atividades civis dos juízes, embora se acredite, em geral, que conflitos eram levados a eles para se obter resolução. Os 4 juízes principais eram Débora, Gideão, Sansão e Samuel. Vamos falar sobre cada um deles. Débora foi uma juíza mulher no começo da era dos juízes. Débora também era profetisa. Ela julgou Israel em parceria com Baraque. Veja só em Juízes 4, versículo 4. Isso ocorreu quando Israel abandonou sua lealdade a Yahvé, e assim o Senhor os entregou ao domínio de Jabim, rei dos cananeus, pelo espaço de 20 anos. Durante esse tempo, Débora era uma profetisa que aconselhava o povo que vinha consultá-la. Ela residia à sombra de uma palmeira, chamada segundo o seu nome, entre Betel e o Monte Efraim. Ela enviou uma mensagem a Baraque, dizendo que o Senhor estava pronto para livrar Israel. A vitória de Débora garantiu 40 anos de paz em Israel. Isso está registrado em Juízes 5, versículo 31. Portanto, Débora convenceu Baraque a liderar um exército na vitória contra as tropas de Sísera. Gideão foi outro juiz, na verdade o 5º juiz de Israel, que derrotou um exército de 135 mil midianitas com apenas 300 homens, libertando os israelitas dos midianitas. Nossa proposta é dar um panorama geral da Bíblia, não é? Mas penso ser importante nos atermos um pouco sobre a história de Gideão, para ilustrar a questão da idolatria. Eu vou explicar melhor. Os midianitas, que eram nômades árabes dos desertos da Síria e da Arábia, tinham invadido a porção central da Palestina. Em um de seus muitos súbitos ataques, eles mataram os irmãos de Gideão, em Tabor. Foi então que Gideão recebeu uma experiência mística, na qual o anjo do Senhor chamou-o, com o intuito de fazer dele o libertador de Israel. E foi-lhe dito que derrubasse o altar de Baal e erigisse, no lugar do mesmo, um altar dedicado a Yahvé. Gideão reuniu uma pequena força, muito menor do que seria necessário para a tarefa, e surpreendeu os midianitas, obtendo uma grande vitória. Visto que agora Gideão era um herói militar e realizara um importante serviço, Israel quis fazer dele um rei. Os reis eram úteis especialmente para fins de organização e proteção. Quando Israel exigiu um rei, o propósito deles era essencialmente esse. Mas, para surpresa geral, Gideão não estava interessado em tornar-se rei, só queria os brincos de ouro que havia tomado como parte dos despojos de guerra. Isso lhe foi concedido, e com esse material ele fez uma estola sacerdotal a fim de honrar a Yahvé. A estola era uma espécie de veste sacerdotal, você pode verificar em Juízes 8, versículo 27. Essa estola, provavelmente, foi pendurada em algum lugar de fácil acesso na cidade de Ofra. Era apenas um memorial, mas os israelitas transformaram-na em um ídolo. Em outras palavras, tornou-se o centro de atração de um santuário religioso, sendo provável que petições e promessas fossem feitas ali, conforme se vê nos modernos santuários idólatras. O texto bíblico denomina isso de prostituição, conforme podemos ler em Juízes 8, versículo 27, visto que toda idolatria desvia os homens para longe da adoração ao Senhor, sendo uma infidelidade espiritual, daí o nome prostituição. A questão inteira, pois, tornou-se prejudicial para Gideão e seus familiares. Mas seja como for, o serviço prestado por Gideão, livrando Israel de seus adversários, foi um dos pontos altos da história de Israel antes da monarquia. Por isso aqui, nos livros proféticos, encontramos a expressão Dia dos Midianitas, para indicar um evento significativo. Confira lá em Isaías 9, versículo 4.
Esse evento tornou-se ainda mais significativo porque aquele foi um acontecimento provocado por Deus sem a ajuda humana. Ficou claro como um memorial pode tornar-se um ídolo? O vídeo de estudo lançado no domingo passado no meu canal do YouTube fala sobre isso também. Nós estamos falando lá sobre Constantino e a questão dele em relação à mudança que aconteceu na igreja, né? Nas construções das basílicas, as alterações que ocorreram no culto, né? Veja bem, desde o século II, os cristãos tinham se acostumado a comemorar o aniversário da morte de um mártir, celebrando a ceia do Senhor no lugar onde ele estava enterrado. Então foram construídas igrejas em muitos desses lugares. Não demorou para que as pessoas pensassem que o culto teria significado especial se celebrado em uma dessas igrejas por causa da presença das relíquias do mártir. Como consequência, começaram a ser desenterrados mártires para colocar seu corpo, ou parte dele, sob o altar de várias das muitas igrejas que estavam sendo construídas. E o que aconteceu foi que, sem demora, muitos começaram a atribuir poder milagroso a essas relíquias. E dali para a veneração e depois para a adoração, a distância foi curta. Portanto, temos aqui, nas Sagradas Escrituras, na pessoa de Gideão, alguém que, na melhor das intenções, acabou sendo um instrumento usado para levar o povo à idolatria. Isso deveria ter servido de exemplo para os cristãos do quarto século também, que não tiveram o cuidado necessário para evitar que a idolatria passasse a ser praticada dentro das igrejas cristãs. Vemos ali como uma coisa boa pode ser distorcida ao ponto de levar um homem piedoso a cair numa armadilha através da astúcia e distorção mental de outras pessoas. A boa lição que podemos tirar do relato de Gideão é que Deus pôde fazer muita coisa boa, contando com bem pouco, podendo obter vitórias inesperadas. O relato inteiro representa uma intervenção divina, em que o homem fez a sua pequena parte essa que, por si mesma, teria sido insuficiente. Notemos que todo o ocorrido foi preparado por sinais e comunicações espirituais. O próximo juiz é Sansão, o juiz mais famoso, cuja fabulosa força capturou nossa imaginação durante milhares de anos. Ele foi o Hércules dos hebreus. Seu nascimento foi previsto por um anjo do Senhor, pois, de forma violenta, ele devia cumprir a missão de aliviar a opressão de Israel pelos filisteus. Ele acabou se interessando pela filha de um filisteu e com ela casou apesar dos protestos de seus parentes. Quando, da sua primeira visita para ver a jovem mulher, um leão o interceptou. Mas isso não foi problema, pois aquele gigante em força não teve nenhum problema para matar o animal. Na festa de casamento, ele propôs uma charada que fazia parte do entretenimento na ocasião. Prometeu roupas àqueles que conseguissem resolver o quebra-cabeças. Ninguém conseguiu, mas pressionando a esposa de Sansão, a resposta apareceu. Em uma fúria para conseguir as roupas, ele foi a Asquelon, matou lá 30 filisteus e levou suas roupas para dar aos falsos solucionadores de charadas. O casamento logo fracassou. Sua mulher foi dada a outro e ele voltou à casa de seu pai. Isso está registrado em Juízes 14, versículo 1 ao 20. O homem era uma máquina de matar. Era assim que Sansão era. Para se vingar de sua mulher, seu sogro e os filisteus, de modo geral, ele prendeu 300 chacais, amarrou seus rabos, pôs fogo nos rabos e os enviou aos campos, o que destruiu as colheitas. Os filisteus ficaram furiosos e mataram a mulher de Sansão e seu sogro. A máquina de matar respondeu com outro massacre, matando 1000 filisteus. Você pode conferir no livro de Juízes, capítulo 15, versículo 15. O homem que nenhum homem pôde conquistar foi derrubado por uma mulher, Dalila. Uma história tão antiga quanto o próprio mundo, não é verdade? Após várias tentativas, Dalila foi capaz de arrancar de Sansão o segredo de sua força. Nenhum homem poderia ser tão forte quanto ele sem algum tipo de segredo. A promessa havia sido feita a Yahvé e seus longos cabelos eram o sinal do pacto. Se seus cabelos fossem cortados, Sansão seria reduzido à normalidade. Os filisteus conseguiram cortar-lhe os cabelos e prendê-lo. Depois o cegaram e o forçaram a moer grãos, como um animal, no moinho giratório de uma prisão. Mas seus cabelos voltaram a crescer, sem que nenhum filisteu percebesse o perigo que se aproximava. Em uma ocasião especial, para honrar o deus-chefe Dagon, os filisteus trouxeram Sansão para fazer parte da diversão no festival.
A festa estava sendo realizada entre dois pilares que sustentavam a casa. Após uma rápida oração a Yahvé, Sansão agarrou os pilares, derrubou-os e com eles a casa toda, matando a si e a 3.000 filisteus. Assim, com a sua morte, Sansão matou mais inimigos do que havia matado durante toda a sua vida, o que foi uma realização e tanto. Isso está registrado em Juízes 16. Sansão teve vários encontros próximos com Yahvé, e o Deus de Israel nunca o desamparou. O segredo de sua força foi a associação com Yahvé, não seus cabelos, que eram apenas um símbolo. Sansão era o nazireu. Ele tinha uma extraordinária e sobrenatural força, o qual ele recebeu como uma dádiva de Deus para cumprir uma missão específica. Ele cometeu muitos erros e tomou más decisões, mas ainda assim conseguiu realizar o trabalho, e talvez seja essa uma boa descrição que devemos ter da vida de Sansão. O próximo juiz é Samuel, um personagem transicional muito bem conceituado nas Escrituras. No hebraico, seu nome significa nome de Deus, ou então, seu nome é El, Deus. Samuel viveu durante o tempo de transição dos juízes para a monarquia hebreia. Com frequência, ele é listado como o último dos juízes, cuja fase histórica foi substituída pela fase dos reis, dos quais o primeiro foi Saul. Em seu ministério, Samuel atuou como juiz, como sacerdote e como profeta. Portanto, é difícil classificá-lo apenas como juiz ou apenas como profeta. O primeiro livro de Samuel fornece-nos os dados básicos de sua vida. Por muitos anos, Samuel julgou a Israel. Porém, tornou-se muito melhor conhecido como profeta, fazendo o povo abandonar a idolatria. Isso está registrado no primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículo 1 ao 4. Um dos episódios marcantes da vida de Samuel foi o que envolveu a ereção da pedra que ele erigiu entre Mispá e Sem, a qual chamou de Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Quando os israelitas requereram de Samuel um rei, Samuel ficou grandemente perturbado ante o pedido, mas o Senhor assegurou-lhe de que essa era a sua vontade permissiva e que Samuel deveria esboçar as responsabilidades que os israelitas teriam de assumir, comandados por um rei. Está registrado em 1 Samuel 8, versículo 1 ao 22. A comissão de Samuel para ungir Saul como rei deixava bem claro que um rei em Israel era príncipe sobre o meu povo de Israel. Confira em 1 Samuel 9, versículo 16. E o príncipe sobre a herança do Senhor, o povo de Israel. Confira em 1 Samuel 10, versículo 1. Isso equivale a dizer que o rei daria contas a Deus pela autoridade que exerceria sobre os israelitas. As instruções que Samuel escreveu em um livro, chamadas O Direito do Reino, concordam com as instruções dadas no 7º capítulo de Deuteronômio. Verifique em 1º livro de Samuel 10, versículo 25. Apesar de algumas boas vitórias iniciais, Saul, o primeiro rei de Israel, não demorou muito a incorrer no desagrado do Senhor. Samuel ainda intercedeu por Saul, mas esse simplesmente não reagia espiritualmente. Mas antes, mostrava-se voluntarioso e atrevido. As coisas chegaram a um extremo em que Samuel foi usado para avisar a Saul e incidentalmente a todos nós. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti. Primeiro livro de Samuel 15, versículo 22 e 23. Tempos depois, Samuel recebeu ordens para ir a Belém de Judá, ungir a outro escolhido do Senhor para reinar em lugar de Saul. Foi assim que Davi, filho de Jessé, foi ungido rei, embora ainda se passassem bem mais de 10 anos até ele receber o trono. O relato sagrado, a partir da narração da unção de Davi, ocupa-se principalmente em retratar os episódios entre Davi e Saul. Mas em 1 Samuel 25, versículo 1, lemos: faleceu Samuel, todo Israel se ajuntou e o prantearam e o sepultaram na sua casa em Ramá. Isso sucedeu quando Saul vivia caçando a Davi por toda parte. Há uma passagem de difícil interpretação que vale a pena ser comentada.
Caso você tenha começado os seus estudos sobre as Sagradas Escrituras há pouco tempo, pode ser que você ainda não conheça esta passagem, mas de qualquer forma é bom que você compreenda, pois muitos usam essa passagem para acusarem o Deus dos cristãos de ser como os falsos deuses do paganismo. Eu vou explicar do que se trata esse texto difícil. Ele se encontra no capítulo 11 do livro dos Juízes e é conhecido como o sacrifício da filha de Jefté. Por ser conhecido como um sacrifício, esse episódio de Juízes tem causado muita perplexidade e frequentemente tem levado a conclusões errôneas. Aparentemente, Jefté ofereceu sua filha como sacrifício humano no altar para cumprir sua promessa apressada. Juízes 11, versículo 30 e 31. O termo holocausto é ulá, que em todos os outros textos significa um sacrifício de sangue totalmente consumido no altar pelo fogo. Mas alguns estudiosos demonstram que a interpretação de ter havido um sacrifício, nesse caso aqui, um sacrifício humano, não pode resistir à luz do próprio contexto, e que esta palavra pode significar também total dedicação. Neste caso, o voto de Jefté teria sido: quem sair da porta da minha casa será do Senhor, e eu o oferecerei para uma completa dedicação ao Senhor. E há uma questão de tradução que também nos impede de entender essa passagem corretamente. O último verso de Juízes 11 diz que as filhas de Israel iam anualmente para lamentar a filha de Jefté. A palavra traduzida aqui como lamentar não é traduzida de forma adequada nessa passagem, pois ela também tem o sentido de ensaiar ou comemorar. Assim, as filhas de Israel não lamentaram a morte da filha de Jefté. Elas comemoraram sua dedicação ao serviço de Deus, o qual envolvia a submissão total do seu coração. O sacrifício humano, veja bem, sempre foi entendido desde os dias de Abraão, quando Deus substituiu um carneiro pelo filho de Abraão, Isaque, como sendo uma ofensa e uma abominação perante o Senhor, sendo expressamente denunciado e proibido em Levítico 18, versículo 21, em Levítico 20, versículo 2 ao 5, e em Deuteronômio 12, versículo 31, Deuteronômio 18, versículo 10. Não existe nenhuma evidência que qualquer israelita tenha oferecido um sacrifício humano antes da época de Acais, que foi o 12º rei de Judá, do ano 743 ou 728 a.C., aproximadamente. É inconcebível que o piedoso Jefté pudesse ter suposto que teria agradado a Deus ao perpetrar tal crime e abominação. A sua filha permitiu-se um período de 2 meses para lamentar, não a sua morte iminente, mas sua virgindade perpétua, conforme o termo Betulim, em Juízes 11, versículo 37 e 38, confira só. E algo que deve ser levado em conta é que, se realmente Jefté pretendesse sacrificar a sua filha, os sacerdotes de Siló certamente teriam vindo até ele durante aquele tempo para lembrarem e alertarem a ele que existia uma proibição divina relativa a sacrifício humano. Isso é óbvio. Todo o contexto nos mostra que Jefté não era uma pessoa apressada, como muitos alegam, mas agia com muita cautela e sabedoria. Mas, ainda que possamos admitir que, neste caso, ele agiu de forma precipitada, Levítico 5, versículo 4 e 5, lhe oferecia a possibilidade de se arrepender de tal voto, e Levítico 27 lhe dava a possibilidade de redimir a sua filha mediante o pagamento de um resgate. No entanto, Jefté recusou essas opções. Declara-se no versículo 39 que depois de Jefté ter cumprido seu voto, oferecendo-a como holocausto, entre aspas aí, ela não conheceu homem algum. Esta seria uma observação completamente sem razão de ser se ela tivesse sido morta, mas seria perfeitamente relevante se ela tivesse sido dedicada ao serviço do Senhor à porta do tabernáculo durante o restante da sua vida. Quanto à referência às mulheres devotas que faziam serviços em conexão com o culto nacional, você pode conferir em Êxodo 38, versículo 8, no primeiro livro de Samuel 2, versículo 22, semelhantemente, Ana, na época de Jesus, em Lucas 2, versículo 36 e 37. O pior dessa situação não está no fato de a filha de Jefté se consagrar ao culto divino, mas sim na certa extinção da linhagem de Jefté, sendo ela sua filha única. Tanto ele como ela choraram sua virgindade. Não houve aqui nenhum caso de sacrifício humano. E perceba que as escrituras recomendam Jefté. Ele não é repreendido. Ele governou sobre Israel durante outros 6 anos. Em 1 Samuel 12, versículo 11, menciona Jefté como um dos que mantiveram Israel a salvo.
Samuel teria recomendado Jefté se ele tivesse sacrificado a própria filha, desobedecendo à lei de Deus? É claro que não. Mais importante, Hebreus 11:32 menciona Jefté como um herói da fé em lugar de uma figura pagã desprezível. Em conclusão, então, Jefté não prometeu matar sua filha, mas a dedicou ao serviço de Deus, o que envolveu o desafio notável da sua virgindade perpétua. É o que diz o versículo 39, que ele levou a cabo o seu voto, mas não adiciona, e ela morreu. Ao invés disso, diz, ela jamais foi possuída por varão. Jefté cumpriu o seu voto assim, porque a sua filha viveu o resto da vida como uma virgem. Portanto, esclarecendo esse caso difícil, vamos dar continuidade. Samuel é conhecido como grande homem de oração e intercessão. No primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 11, e em Salmo 99, versículo 6, Samuel é conhecido como grande homem de oração e intercessão. Você pode verificar isso no primeiro livro de Samuel 15, versículo 11, e no Salmo 99, versículo 6, tá? Através dele, Deus abençoou muito a Israel, fazendo seu antigo povo entrar em uma nova fase de sua história, a Era do Reino, que prefigurava o futuro reino messiânico. Portanto, os 4 juízes principais são Débora, Gideão, Sansão e Samuel. Eles fizeram parte do primeiro assunto principal da Era dos Juízes. O segundo assunto principal é a rebelião. A rebelião é a quebra da lei de Deus. O livro dos Juízes registra o período mais terrível na história de Israel, seguindo uma das eras mais brilhantes, a Era da Conquista, sob o comando de Josué. Pouco antes de Moisés morrer, ele instruiu Israel, em Deuteronômio 7, versículo 1 ao 5, a fazer 3 coisas. Vocês lembram? Destruir todos os habitantes de Canaã, evitar o casamento com os cananeus, eliminar a adoração dos deuses cananitas. E o que aconteceu foi que Israel fracassou nessas 3 coisas, quebrando assim a lei de Deus. E como consequência, a degradação moral de Israel foi algo inevitável. O terceiro assunto principal da Era dos Juízes são os ciclos. Os ciclos são a repetição das desgraças de Israel. Uma boa parte da Era dos Juízes envolve uma série de 7 ciclos que estão registrados no livro dos Juízes. Os ciclos ou desgraças foram os seguintes. O primeiro ciclo está registrado no capítulo 3, versículo 7 ao 11. A Mesopotâmia foi levantada para oprimir Israel. A causa foi a idolatria de Israel. E o que aconteceu foi que Israel ficou 8 anos em opressão. O juiz que Deus levantou para libertar o povo foi Otiniel. E após, houve 40 anos de paz. O segundo ciclo vai do capítulo 3, do versículo 12 ao 31. E o que aconteceu foi que, pela imoralidade e idolatria de Israel, eles foram alvos do povo moabita e dos filisteus também. E o que aconteceu foi que Israel sofreu 18 anos de opressão por causa da imoralidade e da idolatria. E Deus levantou juízes para libertar o povo, Eude e Sangar. E houve 80 anos de paz. O terceiro ciclo, que vai do capítulo 4 ao 5º, foi a opressão de Israel sobre o povo cananeu. Eles abandonaram o Senhor. E como consequência, eles sofreram 20 anos de opressão. A juíza levantada foi a juíza Débora. E houve 40 anos de paz. O quarto ciclo vai do capítulo 6 ao capítulo 8. Deus levantou os midianitas, porque o povo abandonou ao Senhor novamente. E eles sofreram 7 anos de opressão nas mãos dos midianitas. Deus levantou o juiz Gideão. E depois disso, 40 anos de paz sucederam. O quinto ciclo foi por conta de um rei usurpador, o rei Abimeleque. Isso está registrado do capítulo 8 ao 10. E qual foi a causa? O povo abandonou novamente o Senhor. Eles sofreram 3 anos de opressão na mão desse rei. E uma guerra civil também. Os juízes foram Tola e Jair. Houve 45 anos de paz. O sexto ciclo vai do capítulo 10 ao 12. E Deus levantou dessa vez novamente os filisteus e os amonitas, porque o povo passou a praticar a idolatria. E o povo sofreu 18 anos de opressão. Deus levantou juízes Jefté, Ibzan, Elon e Abidom. E houve 31 anos de paz.
O sétimo ciclo, que é o último, vai do capítulo 13 ao 16. Deus levantou novamente os filisteus. Por quê? Porque o povo abandonou o Senhor novamente e sofreu 40 anos de opressão sob o jugo filisteu. Deus levantou Sansão e houve 20 anos de paz. Portanto, os ciclos representam 7 apostasias, 7 opressões, por 7 nações, com 7 ciclos de falhas e livramento, Paciência completa do Senhor. Cada ciclo possui 5 partes componentes. Veja só, Israel peca, Deus os disciplina por meio da conquista militar por um país vizinho, Israel se arrepende e pede a Deus que os liberte, Deus manda um juiz que os liberta dos grilhões desses povos, dessas nações opressoras e daquele rei também, e Deus liberta a terra da opressão militar durante o resto da vida do juiz. Esse é um ciclo. Pecado, conquista, arrependimento, libertação e liberdade. Depois, quando o juiz morre, a repetição das desgraças de Israel recomeça. Os israelitas caem novamente no pecado, seguido por conquista, seguida por arrependimento e etc. 7 ciclos desses estão registrados no livro dos Juízes. Deus deixou algumas nações em Canaã para pôr à prova o seu povo. Verifique só no capítulo 3, versículo 1 e 4. E se compararmos o livro de Josué com o livro de Juízes, vamos ficar boquiabertos. Veja só a diferença. Se em Josué temos a liberdade, em Juízes temos a servidão. Se em Josué temos o progresso, em Juízes temos o declínio. Se em Josué temos a conquista através da fé, em Juízes temos a derrota através da incredulidade. Se em Josué lemos, longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, isso está registrado em Josué 24, versículo 16, podemos pegar a citação de Juízes 3, versículo 7, olha que diferença. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor e se esqueceram do Senhor seu Deus. Se em Josué o pecado foi julgado, em Juízes o pecado foi tolerado. Se em Josué a fé e a obediência são o que marcam esse livro, no livro de Juízes podemos ver que o que o marca é a incredulidade e a desobediência. Se em Josué há o conhecimento do Senhor, em Juízes nós podemos dizer que uma geração não conhecia o Senhor e por isso se corrompia. Se em Josué há uma visão celestial, em Juízes há interesses terrenos. Se em Josué há um líder forte, em Juízes há muitos líderes fracos. Se em Josué há a conquista de 7 nações em 7 anos, em Juízes podemos notar a derrota por 7 nações. Se em Josué temos uma unidade, em Juízes temos desunião. O Senhor é o verdadeiro juiz de seu povo. É Ele que o entrega nas mãos de seus opressores. É Ele quem suscita libertadores do povo. É seu Espírito, ao descer sobre os homens, que os qualifica para as suas tarefas. O pecado humano precisa de governos que imponham a moralidade. Nos dias dos juízes, quando não havia rei, cada um fazia o que achava mais reto. Não é isso? Que está registrado no capítulo 21, no versículo 25. Os governos recebem de Deus a responsabilidade de punir o erro. Confira em Romanos 13, versículo 3 a 5. A história posterior de Israel revela, porém, que o simples fato de ter um rei não era a solução para o fracasso moral de Israel. Aliás, os reis de Israel e Judá levaram muitas vezes o povo de Deus a atos de desobediência ainda maiores. O mais necessário não era a aliança de Deus imposta de fora, mas escrita no coração do seu povo. Confira em Jeremias 31, versículo 31 ao 34. O quarto assunto principal da era dos juízes é Ruth. A origem racial de Ruth faz parte do pano de fundo da narrativa. Ela pertencia a um dos povos cuja entrada na comunidade de Israel era vedada até a 10ª geração. Verifique só em Deuteronômio 23, versículo 3. Os 2 primeiros capítulos do livro armam um palco para a introdução de Ruth na vida e história do povo de Israel. Havendo uma época de escassez de alimentos em Judá, Elimeleque, sua esposa Noemi, e seus filhos Malom e Quilion resolveram sair de Belém para morar em Moabe. Elimeleque faleceu em Moabe. Agora a família de Noemi era composta de somente 3 pessoas, ela mesma e seus 2 filhos rapazes. Mas, como é natural, eles se enamoraram de 2 jovens moabitas, com as quais acabaram se casando. Malom se casou com Orfa e Quilion com Ruth. Porém, a alegria de Noemi não durou muito.
Ela, que já havia sofrido muito com sua viuvez e também por estar distante de sua terra, passou por uma provação muito grande. Menos de 10 anos depois, seus 2 filhos, Malom e Quilion, também faleceram. Agora a família estava em situação difícil como nunca, pois eram 3 viúvas numa só casa, uma já idosa e outras 2 ainda bem jovens, ambas sem filhos. A situação da mulher na antiguidade era da mais total dependência ao homem. Se não houvesse homem que tomasse conta dela, se ela não tivesse recursos próprios, geralmente ficava reduzida à mais abjeta situação. Se fosse viúva, então, seu estado piorava mais ainda. Muitas mulheres nessas condições só dispunham de uma solução: entregar-se à prostituição. Era insustentável a situação de Noemi em Moabe. Ela então resolveu voltar à sua terra, velha e amargurada, sem marido, sem filhos, sem netos, com 2 noras viúvas e moabitas. Noemi sabia das dificuldades que as 3 enfrentariam, mesmo em Israel. Por isso, no caminho, tentou convencer suas 2 noras moabitas a retornar à terra delas, onde poderiam casar-se de novo. Orfa, viúva de Malom, resolveu atender às instâncias de sua sogra e desistiu de continuar a viagem. Mas Ruth não quis afastar-se dela, disposta a compartilhar as durezas da vida diária de mulher estrangeira e viúva na terra de Israel, na época dos juízes, período extremamente conturbado para o antigo povo de Deus, conforme toma consciência todo leitor do livro de Juízes. Assim, apreensivas quanto ao presente e ao futuro, as 2 mulheres finalmente retornaram a Belém de Judá. Os anos se tinham passado e Noemi envelheceu, mas os habitantes da cidade ainda se lembravam dela. Desoladas diante da situação de Noemi e Ruth, as mulheres judias perguntavam: "Não é esta Noemi?" E ela, muito triste e amargurada de espírito, respondia: "Não me chames Noemi." No hebraico significa agradável. "Chamai-me Mara." No hebraico significa amarga. "Porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso." Está registrado em Ruth 1, versículo 20. Todavia, o Senhor é aquele que fere e cura a ferida, e o futuro próximo traria a Noemi perenes alegrias, como ela nem imaginava. O amargor e a desesperança de Noemi cederiam lugar à satisfação e ao senso de realização, conforme se vê no decorrer da história. Um dado interessante aparece no último versículo do 1º capítulo do livro. Noemi e Ruth chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas. Esse informe permite-nos saber que a seca terminara em Judá. Os campos estavam novamente floridos e produtivos. E também é possível saber que elas chegaram entre abril e maio. Na Palestina, era primavera. Semanas mais tarde, começaria a colheita do trigo e do linho. De acordo com Levítico 23, versículo 10 e 11, no mês de Abibe, mais ou menos correspondente ao nosso abril, ocorreria a entrega das primícias do campo. Portanto, tudo era festivo em Israel. Somente Noemi guardava no coração sua profunda tristeza, mas para Ruth as coisas começavam a perder os tons sombrios e iam se tornando róseas e promissoras. Havia um parente rico de Elimeleque, falecido marido de Noemi. O nome desse parente era Boaz. Era o tempo da cega das cevadas e Ruth desejou ser uma das segadoras. Com a permissão de Noemi, ela foi. E por casualidade, entre aspas aí, ela entrou na parte do campo plantado que pertencia a Boaz. Nessa casualidade, entretanto, podemos ver a mão de Deus que controla desde os movimentos das estrelas até o voo dos pássaros. Glória a Deus. Quando Boaz veio ver como ia a colheita, ele avistou Ruth e perguntou ao encarregado: "De quem é essa moça?" E a resposta que recebeu foi: "Essa é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe." Imediatamente Boaz interessou-se por ela e, com muita discrição e respeito, a chamou de filha. De fato, a diferença de idade entre os dois era bastante grande. Embora viúva, Ruth provavelmente ainda não havia chegado aos 25 anos, pois na antiguidade as mulheres casavam-se muito jovens. Boaz, entretanto, conforme a história nos permite depreender, já era um homem maduro. O 2º capítulo do livro permite-nos ver com que carinho Boaz tratou Ruth. Não há que duvidar que ele sabia que ela era nora de Noemi, viúva de Elimeleque, um parente seu já falecido. Mas, sem dúvida, também sabia que Ruth havia aceitado o povo de Israel como seu povo e o Deus de Israel como seu Deus. Além disso,
Por que haveríamos de pensar que Ruth fosse feia e sem graça, não é verdade? Quando Ruth contou à sua sogra, Noemi, onde estivera trabalhando durante todo aquele dia, estampou-se um sorriso na velha judia, em Noemi, certamente. E Noemi disse triunfante: esse homem, esse Boaz, é um dos nossos parentes chegados. Ele é um dos nossos possíveis resgatadores. A lei mosaica dizia que o parente remidor tinha diversas obrigações: cuidar dos membros necessitados de sua família mais imediata e mais remota, saldar as dívidas incorridas por esses membros e fazer tudo em favor do bem-estar deles, entre outras coisas. Boaz se casou com Ruth. Eles geraram Obed, pai de Jessé, que por sua vez foi o pai de Davi, o rei Davi. E sabe o que isso significa? Veja só. O nome de Ruth aparece 13 vezes na Bíblia. 12 no próprio livro de Ruth e uma vez em Mateus 1:5, dentro da genealogia do Senhor Jesus Cristo. Nessa genealogia, há menção a 4 mulheres: Tamar, nora de Judá; Ruth; Batseba, a que fora mulher de Urias; e Maria, mãe de Jesus. Tamar era cananeia. Batseba e Maria eram israelitas, mas Ruth era moabita. E bastaria esse fato para torná-la uma figura estranha, porquanto Deus havia decretado que nenhum moabita faria parte do povo de Israel. Lemos em Deuteronômio 23:3, diz assim: nenhum amonita, nem moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente. Portanto, seu casamento com Quilion e posteriormente com Boaz faz de Ruth uma exceção à regra, devido à sua excelência de caráter. Ruth se integrou perfeitamente ao povo de Israel, o que transparece, acima de tudo, em sua famosa declaração à sua sogra Noemi: não me istes para que te deixe, e me obrigues a não te seguir, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. E teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ruth 1, versículo 16. Nessa história, que descreve raros laços de amor, nós vemos a graça familiar pelo resgate de Boaz e a graça universal, pois Boaz era neto da prostituta cananita Raabe e Ruth era moabita. Isso é a prova de que Deus não é Deus apenas de Israel e de que a salvação veio também pelos e para os gentios. Deus seja louvado. Ruth é uma mulher modelo e é um exemplo de força moral e espiritual. Sua história é de amor, pureza e compromisso. É uma ilustração viva das bênçãos que Deus dá àqueles que vivem em obediência fiel a Ele. A soberania e a bondade de Yahvé transformam tragédia individual em bênção universal por meio da fé pujante de uma mulher gentia e de um israelita comprometido com a aliança. A geografia da Era dos Juízes é descrita através dos países que conquistaram Israel nesta era. A Mesopotâmia, que é atualmente uma região desértica localizada entre os rios Tigre e Eufrates, pertence ao Iraque. Moabe fica na área da atual Jordânia. Canaã é a antiga denominação da região correspondente à área do atual Estado de Israel, da faixa de Gaza, da Cisjordânia, de parte da Jordânia, do Líbano e da parte da Síria. Midian ficava no noroeste da Península Arábica, na costa leste do Golfo de Acabá, no Mar Vermelho, na atual Arábia Saudita. A Filistéia ficava próximo ao atual Golfo Pérsico, e a cidade de Amon fica hoje na Jordânia. Vamos ficar por aqui, muitas informações preciosas foram passadas. Nós terminamos essa Era dos Juízes. Continue aqui conosco, acompanhando a programação do canal. Há muito conteúdo para você ir degustando ao longo da semana. Não se esqueça das demais programações aqui do canal, da nossa série de estudo às 22 horas, todo domingo, do nosso devocionário diário, onde os temas das séries de estudos são trazidos e explicados minuciosamente, aprofundados e aplicados ao nosso dia a dia. Não deixe de participar também da nossa rede de oração e de intercessão, que acontece toda segunda, quarta e sexta, às 20 horas aqui no canal. E até o próximo podcast, com a graça de Deus.